Como a obesidade pode atrapalhar a vida de uma mulher desde a adolescência até a vida adulta? Dr. Emílio Hugo, especialista no combate à obesidade, irá nos contar como ajudou a paciente Ana Mara, obesa, que tinha várias comorbidades, doenças pré-existentes e um peso de 98 quilos, medindo apenas 1,47 m, a vencer a obesidade. Ela perdeu mais de 50% do seu peso total. Portanto, se você tem obesidade assim como Ana Mara, ou conhece alguém que precisa resolver esse problema de saúde e obesidade, assista ou compartilhe esse programa agora, porque está começando o DNA Mais no Ar, o primeiro programa sobre cirurgia bariátrica do Brasil. Quem não quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta? Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Está na hora de fazer algo por você e por quem te ama. Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com o nosso especialista em obesidade. Fale agora com a clínica DNA+. Olá, profissional de saúde. Queremos te apresentar a ATM, uma empresa especializada no atendimento e distribuição de equipamentos médicos hospitalares. Atuando desde 2009 com excelência, a ATM Care tem conquistado cada vez mais o mercado, devido à qualidade de atendimento, agilidade nos processos de preparação, entrega e supervisão de equipamentos e produtos biológicos de alta tecnologia. O foco da ATM está no dinamismo e respeito com a vida. Por isso aqui você conta com uma equipe super treinada a dar suporte em cirurgias, procedimentos e atendimentos. Sempre buscando soluções de alta precisão para cirurgias complexas, oferecendo equipamentos de última geração que reduzem o tempo das cirurgias com qualidade, segurança e eficiência máxima. Ana Mara hoje pesa 48 quilos e está super saudável. Mas nem sempre foi assim, porque Ana era muito obesa e com muitas dificuldades, com a saúde muito prejudicada. Tudo isso por causa da obesidade mórbida, pesando 98 quilos. Mas por que será que Ana Mara chegou a esse peso? O que houve com a Ana Mara? Quais foram os motivos? Nada melhor do que ela mesma para nos contar. Tudo bem, Ana Mara? Vamos começar pelo começo. Onde tudo começou, Ana? Por que ficou obesa? Você sempre foi obesa? A minha vida com obesidade foi difícil, porque nem eu mesma me aceitava. Então, a obesidade para mim era um bloqueio por várias situações. Eu tinha vergonha de mim mesma, então eu achava que eu não poderia estar naquele lugar, eu achava que eu não poderia ter amizade, eu me sentia excluída ou eu mesma me excluía. Então, era bem complicado essa situação. Eu não me sentia feliz, então eu era uma pessoa que eu era deprimida sem entender o porquê. E desde criança eu tive uma obesidade. Eu acho que o erro maior foi a alimentação infantil, que a gente não preza muito. Hoje em dia a visão das pessoas mudou bastante, mas antigamente se servia refrigerante para uma criança, não tinha uma mesa farta de frutas, era fácil dar um doce. Então a gente às vezes comia por uma ansiedade, por uma compulsão e acabava não demonstrando, achava até bonitinho, ai gordinho, ai que bonitinho, é gordinha. Então isso foi um vínculo e assim, eu não conseguia correr na escola, eu não conseguia fazer os exercícios. Então teve uma vez uma apresentação de dança do ventre e vieram me perguntar se eu sabia dançar, e eu super vergonhosa fui, me apresentei, mas assim, eu não queria estar ali naquele momento. Eu fui porque eu precisava me apresentar para ter uma nota. Então eu sempre era aquela pessoa excluída, sempre naquele canto, mendigando alguém vir me procurar. Na época que eu comecei a adolescência, eu dei uma emagrecida.
eu consegui dar uma emagrecida, aí me apaixonava, não comia, então ficava aquele negócio, dava aquele efeito sanfona. E dali foi. Então eu tive essa perda de peso, e aí ao mesmo tempo, quando estava tudo bem, eu começava a comer, e chegou um ponto que isso inverteu. A obesidade nunca começa por acaso, nem se apresenta de uma hora para outra. A obesidade é um resultado de uma série de fatores na vida de cada paciente. Portanto, aqui no caso da Ana Mara, que viveu por mais de 30 anos obesa, não seria diferente. Ela perdeu muito com a obesidade, mas a coisa se agravou quando ela perdeu um filho. Eu tive uma perda muito grande do meu terceiro filho. Ele nasceu e faleceu. E aí foi onde eu acho que eu me desestabilizei emocionalmente e comecei a comer compulsivamente. Só que aí não foi o auge. Eu chegava a pesar 62, 72 e ficava naquela coisa. Ia para academia, tentava fazer reeducação alimentar, fazia dieta. Uma vez eu passei num endócrino que me passou uma bomba de remédio, assim, que eu tomava 16 comprimidos por dia. E esse foi o meu erro. Quando eu parei o remédio tinha muito antidepressivo. Então eu surtei, eu tive surtos psicológicos por conta de depressão, então não tinha um acompanhamento com um médico, com um psicólogo, com um psiquiatra. Então foi tudo muito assustador. E quando eu parei com essa medicação, eu comecei a engordar aí descontroladamente. A vida de Ana Mara parecia ser como de qualquer outra mulher de 30 anos, casada, com filhos, dificuldades, trabalho, só que não. Porque a obesidade insistia em fazer tudo para que ela fosse diferente. Eu engordei a chegar a um ponto de não me ver com 92 quilos. Isso já tinha se passado uns 3, 4 anos, eu tinha montado uma confeitaria para mim, onde eu me entreguei de corpo e alma, e eu não via que eu estava engordando. Chegou um ponto que eu não via que eu estava gorda. E eu ia para academia, quando dava, porque eu trabalhava muito, então não dava tempo, quando dava. Aí teve um dia que me encomendaram um kit festa e eu fui entregar, e era um aniversário de um professor. E a gente tinha mandado fazer as camisetas em homenagem pro professor, tudo. E aí a minha camiseta não serviu a feminina, nem a GG feminina servia em mim. Só serviu uma GG masculina. E aquilo me fez muito mal. E quando a gente fez um videozinho, tava na época daquelas dancinhas que você tocava no ombro, o outro dançava, e aí me mandaram esse vídeo. Na hora que eu me vi, eu não me reconheci. Eu acho que ali foi a visão de falar, vamos apertar o botão aí, vamos acordar, porque tem alguma coisa super errada. Então eu comecei a me isolar e eu não percebi o porquê. Só quando eu me vi no vídeo. Eu me vi de um tamanho que eu nunca tinha me visto. E o meu marido falava para mim, por que você não faz um regime? Você engordou. E fui nutricionista. Eu tentei de todas as formas. Não vou falar para você que assim, a bariátrica foi a primeira opção. Não. Vamos dizer que a bariátrica foi a última opção e a primeira decisão que eu tomei para mim na minha vida. Tudo isso faria com que o quadro de Ana Mara começasse a ficar cada vez mais tenso e dramático, onde a protagonista estava em risco por tudo que estava passando e suportando. O meu maior problema foi desistir de mim. Eu acho que isso era nítido. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de... Se tornou uma depressão. Foi bem nítido. Então, assim, eu estava me perdendo. A obesidade estava me fazendo eu esquecer de mim. A ponto de, assim, de eu criar uma barreira entre tudo e focar só na confeitaria. Naquela época eu só focava na confeitaria. Eu comecei a dar aula. Então, o meu trabalho, ele triplicou. Tinha dia que 3 horas da manhã eu estava respondendo aluno. E aí,
gerou uma crise de ansiedade muito grande. E o que eu fazia? Eu não comia durante o dia, porque eu trabalhava o dia inteiro, e à noite eu já comprava pizza, hambúrguer, essas coisas, colocava na geladeira, e eu acordava todo dia, 1h da manhã, 2h, de 1 em 1 hora eu ia acordar para comer. Então, o que eu falo, que a minha maior dificuldade foi me perder. Eu não pus limite em mim, eu não sabia. Roupa, então, era o que servia. Na hora que eu me vi comprando no plus size, a foto que eu tenho no hospital para cirurgia, eu parecia uma roupa ou do Fluminense ou do Patati Patatá, de tão assim, feia, horrível. E assim, não é que o time é feio, mas as cores eram do Fluminense. A gente se perde. A depressão é uma doença emocional, onde a pessoa tem praticamente a perspectiva da vida distorcida. Tudo que antes lhe dava prazer, hoje não tem o mínimo interesse. É como se a pessoa vivesse com um óculos da depressão. Tudo que ela vê é desânimo. Em alguns casos, para suprir essa lacuna emocional, ela come, pois o comer traz um prazer imediato e momentâneo. Como a pessoa viu que aquela dor que ela sente teve um alívio, ela volta a fazer repetidas vezes para ter mais sensações boas, começando assim uma compulsão. O inconsciente dela pede tanto aquele prazer que faz com que a pessoa acorde até nas madrugadas. Reunião de família, eu evitei muito a comparecer, porque acabava gerando conflitos, porque eu acabava comendo além do que devia e vinha piada, ou às vezes eu não comia e ficava com fome, e aí aquilo me trazia mal também. Então eu nunca podia estar feliz de uma certa maneira, porque a comida me trazia felicidade. Eu tinha necessidade tanto da felicidade, e a felicidade para mim era comer. A compulsão alimentar, ela é caracterizada pelo consumo excessivo de alguns tipos de alimentos, né? Quando a pessoa tem o hábito de consumir uma grande quantidade em um curto período. Então, o que acontecia? Com a Ana Mara, ela consumia grandes quantidades de produtos relacionados à confeitaria, seja bolo, brigadeiros, beijinhos, entre outros, e muitas vezes o consumo relacionado à compulsão alimentar, esse paciente não está com fome, é mais aquela vontade de comer, ele come até muitas vezes ele se sentir estufado e depois muitas vezes ele se arrepende. E é o que acontecia com ela? Ela muitas vezes tinha aquela vontade de vomitar, né? Ou outras vezes ela nem participava daqueles momentos com os familiares para não ter esses episódios. Então isso é um episódio aí de compulsão alimentar. Nós temos que ficar muito atento porque é um transtorno que pode acontecer em alguns pacientes. Agora todos nós já conseguimos entender como era a vida da Ana Mara antes da cirurgia bariátrica e também saber tudo que ela passava. Mas ainda não conseguimos descobrir o que fez com que ela desse um basta e resolvesse de vez procurar uma solução definitiva. Esse sentimento de chega e de basta geralmente vem por causa do paciente já ter ultrapassado todos os limites do corpo, começando a correr risco de morte. Antigamente não era uma coisa que era sempre assim, se é 100, o meu tava 60, e aí chegou um ponto que tava assim, se é 100 tava 99, tava a ponto de explodir mesmo. Então, eu acho que eu consegui, eu me precavi antes do problema, mas que ia vir um problema, ia. Se eu continuasse da forma que eu estava agindo, ia vir o problema. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu me vejo como uma outra pessoa. Hoje eu consigo enfrentar obstáculos que eu não conseguia antes. Então, hoje eu sou aquela pessoa guerreira e batalhadora que existia em mim, só que eu não achava que existia. A bariátrica, nesse caso, é a última fronteira entre viver ou morrer, porque não há mais soluções. E o paciente sabe que isso é só questão de tempo para ele começar a ter crises cada vez mais constantes e perceber nitidamente que não tem força para ir adiante sozinho.
Esse é o momento da grande decisão. Ana Mara, assim como nós que estamos acompanhando a sua história de obesidade, de repente estava frente a frente a oportunidade da cirurgia bariátrica e dar um novo rumo para a sua vida. Mas como será que ela encarou essa solução? Como foi a repercussão no dia a dia dela? Qual era a expectativa de Ana Mara em recuperar o seu peso naquele momento? Foi algo que eu fui até o fim, eu falo isso até hoje para psicóloga. A primeira coisa que eu batalhei até o fim foi a cirurgia. E aí teve um dia que uma pessoa muito próxima a mim falou: não faz, você vai morrer e a tia vai ficar culpada, o Emílio vai ficar culpado. Ficou aquilo na cabeça. E aí eu liguei pro Emílio e falei assim: Emílio, eu não vou fazer mais. E ele falou assim: você vai fazer. Não fala mais para ninguém que você vai fazer. Aprovou sua cirurgia e a gente vai fazer agora no carnaval. Então, eu cheguei na casa da minha tia com a mala e ela: cadê Maria Clara? E eu falei assim: a Maria Clara não veio, eu vim fazer a cirurgia. Nem a minha tia estava acreditando. Vocês também já sabem o quanto a obesidade é devastadora, mas quero chamar a atenção de vocês sobre o quanto a depressão pode ser até mais perigosa em casos como o de Ana Mara. A vontade de viver é grande, então eu lembro que eu falava para a psicóloga, foi uma coisa que eu falei que ela quase não autorizou a minha cirurgia. Eu falei para ela que a minha vontade era de não acordar da anestesia. Eu estava indo para lá para não voltar. Eu queria ficar ali. A minha depressão estava tão forte, tão funda, tão profunda, que eu não tinha vontade mais de voltar. E hoje eu quero viver e quero viver muito. Hoje minha qualidade de vida é totalmente diferente. Quando a pessoa está em depressão, é muito comum ter esses pensamentos de alternativas que acabem com o sofrimento. Mas na realidade, ela quer viver com qualidade, porém não consegue sozinha. É aí que a psicologia faz a diferença. Ana Mara, você é uma heroína, venceu mais essa. Conseguiu chegar até o centro cirúrgico muito bem, saiu melhor ainda, para começar uma vida nova. Foi o passo mais importante da sua vida. Agora ela entraria em uma outra batalha, que só dependeria dela para ser feliz. Agora vamos saber como foi depois da cirurgia. Conte para a gente, Ana Mara. Me senti muito inchada, porque coloca os gases, tudo, então a gente fica mais inchado. E eu ia ao banheiro e eu, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que agora vai? Então eu acho que foi esse misto de sentimentos. Eu acho que no dia da cirurgia é um misto de medo, de esperança, de resgate, de amor próprio. Eu acho que vem um misto de coisas assim. E será que eu sou capaz de fazer isso? Porque depende de mim. Gente, vocês lembram como era a vida da Ana Mara antes da bariátrica? Quantas dificuldades, quantos sofrimentos, excluída da vida social, depressão, vontade de não viver mais, uma vida extremamente difícil e muitas tentativas mal sucedidas em vencer a obesidade. Quantas pessoas passam por isso e precisam ver este episódio para se inspirar e mudar de vida assim como ela fez. Por isso, eu peço que compartilhem e ajudem cada vez mais pessoas a conseguirem vencer a obesidade. Vamos seguir perguntando. E aí, Ana Mara, sua vida mudou? Hoje eu peso 48 quilos. Eu cheguei a pesar 98, então são 50 quilos a menos. Hoje eu me vejo como uma outra pessoa. Hoje eu consigo enfrentar obstáculos que eu não conseguia antes. Então, hoje eu sou aquela pessoa guerreira e batalhadora que existia em mim, só que eu não achava que existia. A obesidade me tapava a ponto de eu não acreditar em mim mesma. Que história de superação incrível e que sucesso a cirurgia bariátrica trouxe para a vida de Ana Mara, recuperando a qualidade de vida, a felicidade e a autoestima e principalmente a vida como ela tem que ser feliz. Mas Ana Mara, qual recado você deixaria para quem está em dúvida em fazer ou não a cirurgia bariátrica? Eu acho que as pessoas que pensam em fazer uma cirurgia e têm medo, ou que nem cogita isso, tinha que dar um pouquinho de crédito a si mesmo
pesquisar um pouco mais sobre a cirurgia, procurar profissionais de qualidade, profissionais honestos, profissionais que seja gente como a gente, porque a gente sabe que em todas as áreas a gente vai encontrar pessoas e pessoas, e uma pessoa que te passe tranquilidade, como o Emílio passou para mim, e foque, escuta o seu coração, porque a vida passa pelos nossos dedos muito rápido. Quando a gente menos espera, já acabou ou não deu tempo de fazer. E nunca é tarde para você fazer algo para você mesmo. Muito obrigado por assistir e espero poder ajudar sempre para que a sua saúde seja a sua prioridade. Se precisar de ajuda, procure sempre atendimento médico. Não fique sozinho nessa luta contra a obesidade. A DNA está com você.